Muito bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui novamente para gravar o céu do dia. Hoje, num dia de uma lua crescente, já no signo de Capricórnio. A gente vem aí com uma energia bem complexa, que exige foco, concentração para realizar as tarefas do dia a dia hoje, mas que traz subtons bem sensíveis para os intercâmbios relacionais. Intercâmbios esses que a gente já vem tratando nos últimos vídeos do céu do dia, e outros que a gente começa a explorar a partir de agora. Como vocês podem perceber, a Vênus, ainda no signo de Virgem, fazendo um trígono com a Lua, nos convida para alinhar os nossos femininos, quer dizer, a nossa capacidade de receber, de reagir, com as trocas de maneira equilibrada. O que quer dizer isso? Todas as nossas relações, as relações venusianas, né, elas são regidas por essa balança que coloca dois pontos em equilíbrio ou não. Esses dois pontos podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser lugares, podem ser lembranças, cheiros, gostos. O que você gosta mais? Morango, banana e por aí vai. Quando a Vênus entra em Virgem, a gente passa por um processo de limpeza muito profundo nos nossos vínculos, nos nossos laços e nas nossas balanças. A gente passa a reparar bastante naquilo que a gente não gosta e querer tirar isso do meio. Leão, a Vênus, a passagem da Vênus por Leão, veio para escancarar para a gente o que a gente gosta, o que a gente deseja, o que impulsiona a nossa energia vital. Ao mesmo passo que o trígono que a Vênus fez lá em Leão com o Quíron também mostrou onde que estão as nossas maiores calcanhares de Aquiles. E agora a Vênus em Virgem vem com esse tom de limpeza, de purificação, de separação daquilo que não presta, daquilo que tem utilidade. Virgem é muito prático. Ele preza muito a energia, o signo de Virgem, ele preza muito por aquilo que vai ser prático, aquilo que vai ter uma utilidade. Virgem é um signo muito minimalista. Então, se o signo de Virgem fosse uma pessoa e essa pessoa fosse organizar uma mala para fazer uma viagem, dentro dessa mala, dentro dessa bagagem, haveria apenas os itens que ela vai estar utilizando ali como necessidade básica que ela não pode viver sem. Aquilo que é supérfluo, aquilo que é complementar, aquilo que é uma distração a mais, um entretenimento a mais, fica de fora dessa bagagem. E essa Vênus, na energia de Virgem, se sente desconfortável um pouco justamente por causa disso. Porque Vênus requer o conforto. Ela gosta de uma coisa a mais, não no sentido de ser supérfluo, né? O planeta Vênus. Ele representa o esbanjar, o conforto, a fartura. E essa fartura muitas vezes sobra, é aquilo que é a mais, né? E Virgem não gosta de desperdício. Então, a gente fica meio cri-cri, crítico com os excessos. A gente começa a reparar nos nossos excessos. E não só nos nossos. Aqui a gente está falando de Vênus, a gente está falando das relações, a gente começa a reparar nos excessos de outras pessoas também. E essa Vênus em trígono aqui com a Lua conta uma história para a gente. Né? Então, nas nossas relações, no nosso senso interno de equilíbrio entre aquilo que a gente faz por prazer, aquilo que a gente faz por necessidade, porque a gente precisa, o serviço de Virgem,
Como que a gente acha esse meio termo? Isso tudo rolando interno. Aí vem a lua crescente, entra em Capricórnio, que é aquela coisa super metódica também, energia do signo de terra também. Só que aqui é um ponto mais sensível ainda que Vênus, é a lua. Então, o que que a lua está falando para Vênus? Ela está falando assim, se ligou? De novo, brincadeira. Se ligou no movimento que tem que fazer? Prestou atenção nas etapas, nos processos, nas fases, no cuidado do serviço do dia a dia, os detalhes que precisam mudar em um prato e em outro, para que haja esse equilíbrio bacana? Então, agora vamos sentir a responsabilidade. Sinta, você tem condições de arcar com as responsabilidades? Capricórnio exige compromisso e responsabilidade. É muito bacana quando a energia do signo de Virgem está numa pessoa que entende o entretenimento como algo útil, o descanso como algo necessário. Mas quando isso não passou pelo crivo crítico do Virgem, ele tende a ignorar essas etapas. E aí, quando essa lua entra em Capricórnio, ao invés de conseguir focar nas atividades práticas do mundo profissional, do serviço e tudo mais, a pessoa entra numa catarse emocional, onde ela é obrigada a assumir o compromisso, assumir a responsabilidade de ter ignorado suas emoções por muito tempo. E aí o efeito ao contrário acontece. Em vez da pessoa ter a energia necessária para cumprir com as tarefas do dia a dia, ela vai se sentir desanimada. Hoje é um dia que podem surgir essas sensações de desânimo, né? Mas aí você pensa, poxa, Micael, mas eu estou tão dedicada aqui nas minhas coisas, estou fazendo tudo certinho. Às vezes, para um assunto, você está super afinada, afinado. Mas para outro, falta. E signo de terra não fala só do trabalho. Signo de terra fala da alimentação. Signo de terra fala de estudos também. Signo de terra fala de tudo que tem algum tipo de viés concreto nas nossas vidas. Tudo aquilo que passa segurança para a gente. Signo de terra tem a ver com a casa, com a estrutura da casa. O lar, o ambiente, a sensação de lar é câncer. Que é uma sensação. O que é um lar? Você pode ter uma casa, mas essa casa não é o seu lar, né? Então, a sensação, o sentimento lar é câncer. Mas a estrutura, casa, a parede, a alvenaria, aqui, é terra, é caprica, é virgem, é touro, né? Então, assuntos referentes ao cuidado da nossa casa. Como que eu transformo uma casa num lar? Eu passo pela etapa virginiana, pela etapa taurina. Primeiro eu tenho o bem, o capital financeiro para adquirir uma casa. Depois eu passo pela etapa de virgem, a etapa de construção, ou a etapa de limpeza, de organização dessa casa. E depois eu tenho o Capricórnio, né? Que é o momento onde está tudo estruturadinho, bonitinho, e eu consigo usufruir dos benefícios, das vantagens, dos louros, do dinheiro, no caso da gente está falando de, de uma estrutura empresarial, né? Então, o dia de hoje é para a gente pensar sobre como a gente vai organizar as nossas tarefas diárias, os nossos compromissos diários, as nossas relações dentro da nossa rotina, para que a gente consiga projetar uma luz crescente no futuro das estruturas da nossa vida.
Como é que a gente pensa no futuro se a gente não planeja hoje? O planejamento saturnino, o planejamento estratégico, plutoniano, marciano, ele serve para a gente pensar no futuro. O Plutão, ele está aí retrógrado ainda e vai continuar até novembro, na linha, no limiar entre Caprica e Aquário. Dois signos totalmente diferentes, mas que são regidos por Saturno, porque um constrói e estrutura e mantém a estrutura de pé, o outro reforma. Mas ambas das partes partem do referencial estrutura. Um mantém ela de pé do jeito que está e tenta preservá-la o mais tempo possível de pé. A outra quer reformá-la e reformatá-la para se adaptar às mudanças e à passagem do tempo. E aí a gente tem outro fator de Saturno, o tempo, né? E esse Plutão, na linha tênue entre Capricórnio e Aquário, ele mostra muito os debates que estão acontecendo, o conflito que há, o conflito geracional que nos abarca, né? Os mais jovens, os mais velhos, a visão reformada que a juventude tem a respeito das estruturas do mundo, a respeito da vida no mundo, e as visões tradicionais, muitas vezes arcaicas. Não estou falando que toda tradição é arcaica, mas existe uma tendência a isso acontecer, né? Todas as gerontocracias, para quem não sabe, gerontocracia é uma cracia, é um sistema de governo, um sistema de poder, uma cracia, que é gerida por homens velhos, geron. Não tem a fralda geriátrica? Então, uma gerontocracia é um governo gerido aí por pessoas muito velhas, majoritariamente homens, que estão no poder. Então, exemplos de gerontocracias: regime militar, monarquias, as mais diversas ao redor do mundo. Por quê? Teve muitos reis que assumiram muito novos, mas a dinastia ia passando de pai para filho, pai para filho. Então, uma dinastia, ela durava muitos séculos, né? E aquele nome envelhecendo junto com o tempo. Tá? Então, a gente pode considerar, assim, a dinastia uma gerontocracia também, pelo viés dinástico da coisa, né? Até porque os pais e filhos ali, os reis, rainhas, sucessores ali do trono, procuravam manter a tradição, para manter o poder também nas suas mãos, certo? E esse Plutão, ele está significando essa metamorfose que os sistemas de poder, que os governos, que a visão sobre filosofia de mundo, sobre o que é uma tradição. Isso tudo está mexendo no inconsciente das pessoas e fazendo as pessoas pensar nesse futuro do planeta, ou não. Seja pelo bem ou seja pelo mal, está todo mundo preocupado com o futuro do planeta agora, né? Muitas das pessoas, dos jovens que eu via, as pessoas da minha idade, fazendo piada, que dia, hoje é um dia lindo para o mundo acabar. Então, muita gente colocando a mão na consciência e parando para pensar, nossa, mas e se acabasse hoje? Será que eu gostaria que acabasse? Né? O que eu ia fazer? O que será que existe após a morte? Então, muitas pessoas colocando a mão na consciência. E esse posicionamento de Plutão, ele significa isso. Ele representa esse processo. O Saturno retrógrado em Peixes, sem dúvida, aqui a gente tem um planeta concreto como Saturno, navegando em águas do inconsciente,
retrogradando, revendo assuntos, revendo que assuntos, pô, do inconsciente, às vezes a gente nem tá ligado no movimento que está acontecendo. A gente só percebe lá depois, quando Saturno sair da zona de sombra, certo? O que a gente tem em mãos hoje, dia de hoje, saiu do dia de hoje, dia 16/8/2024, a oportunidade de avaliar os rumos das pequenas coisas da nossa vida e assim traçar um plano para o futuro que envolva a sua vida. Nós temos no céu uma coisa muito bonita acontecendo também, que se chama sextil entre Lua em Capricórnio e Saturno em Peixes, falando dele, né? Essa coisa bonita, ela linka, ela faz a corrente, o elo entre assuntos do mundo concreto, Terra, Capricórnio, Virgem, Vênus e Lua ali, a assuntos emocionais sensíveis. O sextil, como pega a gente no lado racional, mental, ideal, abre as portas da nossa consciência para situações que nos acometem do lado sensível, subjetivo, abstrato, espiritual, inconsciente, psíquico da vida. E nos impactam a nível prático. Hoje é um dia de revelação. Hoje é um dia de abertura de consciência. Hoje é um dia em que a saúde dará sinais. A nossa saúde física, eu digo, ela vai dar sinais, muitas vezes somáticos, daquilo que se passa no nosso íntimo, tá? A Lua em Capricórnio, ela sempre vem para contrapor, para contrabalancear, porque a Lua é regente de Câncer, que é o oposto. Então, quando a Lua entra em Capricórnio, seja uma Lua crescente, uma Lua nova, uma Lua cheia, ainda mais poderosa, uma Lua minguante, quarto crescente, balsâmica, etc, etc, etc. Eclipse, Luas em Capricórnio, vem para contrabalancear. Contrabalancear o quê? A gente está no mundo Capricórnio, né? Só acredito vendo, não pode se atrasar para chegar na empresa. Que mais? Tem que trabalhar para ser alguém na vida, tem que ter um emprego de verdade. A gente está no mundo Capricórnio. Inclusive, o nosso ano novo começa com o Sol em Capricórnio. O nosso mundo, o nosso tempo, a nossa contagem de tempo, tudo no planeta Terra atualmente é estruturado, é montado para que os humanos, nós, população da Terra, foquemos no lado material da vida, do lado concreto, no lado 3D da vida. O quadrado, a base quadrada, as quatro paredes, né? E a Lua é a sensibilidade. A Lua é o feminino. E como é que o feminino é tratado nesta Terra 3D? Ele é tratado como subalterno, ele é tratado como inferior, não é? Então, quando eu tenho a Lua em Capricórnio, eu estou contrapondo os jogos de poder interno e externo. Eu estou abrindo a minha sensibilidade para um campo hostil. E é nesses momentos que eu consigo abstrair, perceber, notar, sentir aquilo que incomoda. E aí sim, a Vênus em Virgem, ela vai dar saídas alternativas, equilibradas,
bem ali diplomáticas, para eu conseguir mudar detalhes do meu dia, a fim de conseguir cumprir com as responsabilidades capricornianas, mas sem ferir a Lua. Vejam que dia proveitoso. Se a gente conseguir prestar atenção, ter calma, cautela e paciência, se a gente conseguir ser um bom diplomata, interno e externo, a gente consegue lapidar coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, para estar cuidando melhor da nossa saúde emocional, por exemplo, no final do dia. Ou, por exemplo, quando acorda. Ou, por exemplo, ali depois do almoço, ou durante o horário de almoço. E por aí vai. Então, esse céu do dia, ele nos proporciona condições da gente mudar as proporções condicionadas. Eita! Então, o dia de hoje nos proporciona condições de mudar as proporções condicionadas. Tudo é, Virgem, é medida. É a proporção X, é o elemento X, é o tempero X, é a quantidade X, eu vou medir, eu vou pesar, e aí eu vou juntar tudo isso, e eu tenho uma proporção. Só que essas proporções, na lógica capricorniana, elas estão condicionadas. Então, eu tenho uma receita de um bolo de laranja, é aquela receita ali. Ah, mas eu vou fazer um pouco menos, acho que eu vou mudar a receita. Não, siga a receita. Pai, afasta de mim esse cálice. Então, as proporções condicionadas. O céu de hoje nos proporciona condições de alterar essas proporções condicionadas. Qual é o pré-requisito? Como é que eu entendo como eu faço isso com a minha vida? Analise, seja bem virginiano, virginiana no dia de hoje. Pega um caderninho, igual esse aqui, ó. It's under control. Ui, pouco controlador, Micaela. Pega um caderninho, pega um lápis e começa a riscar. O que me agrada? O que não me agrada? Coloca no seu dia a dia, ó, coisas do dia a dia que eu gosto, coisas da rotina que eu detesto. Coloca. Aí você pode ter uma noção do que você gosta. Aí vai cair a ficha. Nossa, eu nem sabia que eu gostava tanto de fazer isso. Por que será que eu gosto tanto de fazer isso? Aí, além de conseguir organizar a sua rotina de uma maneira mais saudável, você também consegue fazer o quê? Se conhecer melhor. Se conhecer melhor. Depois pega essa listinha, leva para terapia, fala assim, olha, assim, assim, assado, olha que louco, que tal, pá, compartilha, certo? Questão mundial, muito bafafá no cenário mundial, chances de acordo, de paz, chances principalmente no que diz a respeito de embargos, importação, exportação. Então, eu deixo você voltar a exportar para país tal, e aí você para de invadir o país X. Coisas assim, tá? Que envolvam ali o mercado internacional, importação, exportação, o poder da manufatura aqui, tá? As commodities, igual a gente falava nas aulas de geografia. Tá? Então, coisas assim que podem ser utilizadas, a gente pode ver notícias hoje, não só hoje, essa semana, enquanto Vênus estiver em Virgem, beleza? Fazendo oposição aí a Saturno, etc. Tá? Só que hoje, como essa Lua está fazendo um trígono, e esse trígono é um disparar de energia, hoje é um candidato muito grande a gente ver notícias desse tipo. Estamos caminhando para um contexto onde a guerra vai minguar? Sim, estamos caminhando num contexto onde a guerra vai minguar. Só não podemos esquecer que é no contexto onde os conflitos minguam que os radicais colocam suas
pernas para fora. Exemplo, atentado do Rio Centro. Eu não era nascida, isso aconteceu em 1968, né? Foi um pouquinho depois. Já depois do governo Médici, no final do regime militar, onde a redemocratização, como é que é? Pendular, igual o Geisel falava, que ia ser aos pouquinhos, já estava acontecendo, e aí um coronel e um cabo do exército decidiram fazer o atentado Rio Centro, colocar bombas num grande evento de música, um grande evento artístico. Só que deu ruim, a bomba estourou dentro do carro. Então o cabo morreu e o coronel, que estava envolvido na operação, ficou com uma cicatriz enorme no braço. Até hoje o cara tem essa cicatriz, hoje o cara já é super velho, mas na época ele era novinho. E por que esse atentado ocorreu? Porque a linha dura do exército não aceitava o processo de redemocratização que estava ocorrendo. Então, quando eles viram que estavam perdendo a bola de fato, eles foram lá e fizeram esse atentado. Isso pode acontecer com as potências, com os exércitos, com os líderes mundiais que não querem o fim da guerra, que não querem largar o osso, que não querem se render, não querem assinar tratados de paz, não querem descer do salto. E aí é nessas que a gente pode ver alguns desses atentados, alguns desses massacres e etc. Tá? Então, apesar da gente estar caminhando para um contexto mundial onde a tendência é haver a paz, a gente também está lidando com restos, resquícios, sobras, que não são úteis em nada para a humanidade, que não querem largar o osso. É o resto que come do resto. É o lixo que se alimenta do osso. Então, esse tipo de chorume da humanidade que nós estamos tratando aqui. Tá? E esses chorumes, eles podem começar a ficar fedidos nesse processo. Tá? Eles vão começar a sair para fora. A gente vai ver onde estão os chorumes. E aí que o nosso Vênus em Virgem aqui do céu vai falar assim, opa, que fedido, vamos limpar isso aqui que tá feio. Vamos purificar, vamos passar um adstringente, vamos passar um Veja, vamos fazer uma faxina nesse planeta Terra, porque a coisa tá fedida. Então é nessas que a gente vê eventos impactantes e eventos que venham a marcar a história do nosso planeta também, tá bom? Mas, isso é a título de curiosidade, faça com essas informações o que você achar útil para a sua vida, né? O objetivo da astrologia não é cuidar do planeta inteiro de uma vez só, é orientar as pessoas para que elas se cuidem e assim ajudem a cuidar do planeta se cuidando. A gente esquece que a gente é parte do todo. A gente esquece que a gente faz parte da humanidade, a gente quer se preocupar com o mundo. A gente quer cuidar do mundo. A gente quer fazer doação, a gente quer fazer caridade e tudo mais, e muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. Não, é lindo fazer doações e caridade, façam. Se você tem condição, faça. Para ontem. Mas se você não tem condições para você, não adianta. Né? E é isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do Céu do Dia. Vamos continuar juntos aí. Se Deus e a força criadora quiserem, eu espero que eles queiram. Até porque a gente precisa desse momento de união pelas manhãs, não é? Um abraço e até amanhã. Tchau! Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. E se você quiser entrar em contato para saber sobre atendimentos, nananana, só chamar aqui nesse número do WhatsApp. O Instagram, por enquanto, está em reforma, tá bom? Um beijo, tchau!